Opa, e aí pessoal, beleza? Para quem produz produtos funcionais com impressora 3D, como esse produto mecânico aqui, onde a gente consegue ter algumas movimentações, é necessário seguir algumas estratégias para você ter precisão em seu projeto. Uma dessas operações que você pode buscar precisão é justamente furos, tá? E nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre esse tema e levando em consideração alguns fatores, você pode ter êxito aí na construção e também na impressão 3D de furos para que esses furos saiam precisos na sua criação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Turma, é o seguinte, quando a gente cria um produto em 3D aqui dentro do Fusion 360, a gente consegue salvar esse modelo como STL e jogar dentro do software de fatiamento. Esse é o processo executado quando se quer imprimir uma peça usando uma impressora 3D, beleza? Então, para isso, a gente vai escolher esse produto aqui, ó, essa peça em específico, que é o pistão desse nosso conjunto, tá? Inclusive, a gente consegue trazer aqui novos vídeos depois explicando como que a gente fez esse modelo do zero, tá? Inclusive, você consegue utilizar até mesmo esses conhecimentos aqui para aplicar nos seus próprios produtos, na criação de seus próprios arquivos em STL. Uma vez que você tem ali a habilidade de transferir uma ideia que está na sua cabeça para o mundo físico, você consegue assim criar uma esteira de produtos a fim de atender seus clientes, beleza? Então eu vou clicar aqui ó, em salvar como malha, vou buscar aqui no meu computador exatamente uma pasta, né? No caso aqui eu vou salvar exatamente nessa pasta de hoje e vou colocar aqui como pistão. Finalizando esse processo aqui, eu já consigo buscar exatamente na pasta, né? E jogar aqui dentro do software de fatiamento. Aqui a gente consegue fazer algumas alterações, né? Inclusive o posicionamento dessa peça. E nesse caso aqui, ó, eu vou somente rotacionar essa peça aqui a 180 graus. Por quê? Porque a gente vai ter uma área maior de contato aqui nessa peça, beleza? O que vai permitir que a gente fabrique esse modelo sem necessariamente usar o suporte, tá? Nessa parte de baixo aqui, ó, a gente já consegue perceber isso. Inclusive, a gente vai fazer a otimização desse produto aqui nessa aula para que você, quando precisar, também consiga executar, beleza? Lembrando que sempre meu intuito aqui é trazer conteúdos que somem para vocês, tá? Para você que está iniciando aí, e entendendo esses conceitos aqui, aprendendo a modelar e aprendendo a imprimir, você tem aí as habilidades necessárias para conseguir rentabilizar nesse negócio, beleza? Lembrando que a estratégia também conta muito para os resultados que você vai ter, beleza? Então não desanima aí, para quem está começando muitas vezes esses conhecimentos aqui parece coisa de outro mundo, mas eu tô mostrando aqui na prática para que você perceba que não é bem assim, beleza? Então, galera, o que que acontece? Para a gente conseguir otimizar esse produto aqui, a gente já consegue vir aqui em pré-visualização, né? Em alguns pontos, olha só, ele constrói o suporte. Esse suporte aqui, ele só foi construído por quê? Porque dentro da aba aqui, ó, de suporte, eu habilitei essa opção, beleza? E selecionei aqui também o tipo de suporte. Se você não sabe configurar o suporte, vou deixar um cardzinho aqui onde você consegue acessar e ter ali as principais configurações que você precisa dominar, tá? Além da temperatura estar ajustada, é necessário também que você entenda ali a distância entre a interface do suporte e a primeira camada de impressão e também o fluxo que você terá dentro desse suporte, tá? Assim como também o seu preenchimento para você ter facilidade ali para retirada, beleza? E esse suporte, ele só está sendo construído aqui no meu programa de criação porque a gente fez a ativação dele. E aqui a gente já consegue perceber exatamente todas as camadas que farão com que essa peça aqui ela seja criada. No primeiro ponto, a gente consegue perceber que somente a parte de fora está sendo inserida esse suporte, né? Então a gente consegue, por exemplo, alterar aqui, ó, ao invés de tocando, colocar o suporte somente tocando a mesa, a gente consegue colocar aqui, ó, tocando em todo lugar, que quando a parte interna não ter ali, ó, o contato com a mesa direto, esse mesmo suporte ele será criado, porém em cima da peça criada. Olha só, a gente consegue perceber que aqui dentro, ó, ele foi criado exatamente com essas características. O furo, turma, como é o foco dessa aula aqui, ele também está ganhando suporte, tá? Então, antes da finalização aqui, ó, dessa parte de cima, tá, do furo, ele faz ali um suporte justamente pela quantidade, né, desse ângulo aqui. Lembrando que quando o ângulo ele passa de 60, de 70 graus, já fica complicado da impressora 3D imprimir esse objeto aqui com extrema precisão. Como esse modelo aqui ele já está sendo referenciado exatamente na mesma vista que a gente pode analisar ele, eu vou fazer com essa peça aqui, tá? Mas basicamente, na prática, ele não fica assim. E eu vou te explicar o porquê. Quando a gente fatia o perfil aqui, ó,
e vem exatamente aqui nessa camada, a gente consegue perceber que exatamente nesse ponto aqui, ó, se a gente fizer aqui a análise de deposição de material, nessa abinha de baixo, a gente consegue perceber que exatamente nesse preenchimento aqui de base, essa peça, ela vai passar, olha só, por uma lacuna. Tá? Isso aqui, pessoal, a gente chama de ponte. Então, dependendo da temperatura, dependendo do seu material, isso aqui pode danificar principalmente a precisão do seu modelo. A gente tem aqui exatamente uma representação de como isso funciona. E aqui, olha só, esse criador criou uma estratégia perfeita para driblar, né, esse problema, que é justamente você colocar ali, ó, uma característica arredondada, né, para que esse perfil na hora da fabricação, olha só, ele fique exatamente com essa compensação, o que permite, por exemplo, que a gente não tenha problemas na hora de inserir, olha só, esse tipo de eixo. Então, quando você quiser aplicar esse perfil, é muito importante a gente levar em consideração esse aspecto aqui da produção para que a gente tenha precisão, beleza? Além do uso do paquímetro, que é essencial para você que é profissional e não iniciante. A não ser que você seja um iniciante, quer levar essa tecnologia apenas como hobby, aí eu não te recomendo o paquímetro como obrigação, beleza? Então, pessoal, além disso aqui, eu já vou aproveitar para passar para vocês sobre essa otimização aqui do suporte, tá? Da parte de baixo. E assim você vai conseguir também ter ideias aí na hora que você for aplicar, beleza? Então aqui ó, a gente consegue perceber que existem dois problemas nessa peça, que é justamente aqui o furo, né? E também essa parte de baixo aqui, ó, onde essa primeira camada ela é depositada no ar, né? Então, por não ter ali nenhuma sustentação na parte de baixo, isso aqui poderia dar problema, beleza? Então, dentro do ambiente de criação em 3D, a gente já consegue criar, tá, algumas otimizações. Essa parte de baixo aqui a gente sempre tem que analisar o perfil, tá, se ele vai sofrer alterações no seu funcionamento ou não. Então, todas essas alterações que eu fizer aqui, a gente já vai conseguir perceber que não vai mudar no funcionamento, beleza? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é exatamente a otimização dessa parte interna. Toda vez que a gente clica ali dentro do ambiente de criação, eu posso vir aqui em fatiar, e dentro de fatiar, olha só, eu vou criar simplesmente uma linha, tá? Essa linha fechada aqui, ela vai servir para deixar, né, o meu ambiente propício para a gente conseguir fazer a retirada de material. Então eu vou mostrar de um lado aqui e o outro lado vai ficar sem, só para a gente representar bem como é que isso aqui está funcionando. Então, para repetir o processo aqui, tá? Para quem não conseguiu acompanhar, simplesmente depois de criar o esboço 2D, você pode simplesmente vir aqui em extrusão, selecionar aqui ó, todos esses ambientes fechados aqui e com o tipo de extensão aqui você pode adicionar aqui ó, para o objeto. Por quê? Selecionando a face desejada, a gente consegue assim fazer por meio disso a retirada de material. Tá? É importante em operação aqui colocar em cortar e depois finalizar a operação aqui. Beleza, com um elemento assim, o que a gente pode fazer? Né? Ainda dentro de inspecionar, eu posso cortar esse elemento no meio, dependendo ali das ferramentas que você tem, beleza? Inclusive isso aqui pode ser totalmente alterado conforme o tempo. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Clicando aqui dentro de arredondamento, eu já consigo selecionar essa parte de baixo aqui, ó. Me permite, por exemplo, levar esse arredondamento aqui, ó, até o limite aqui, para que eu consiga, se eu quiser ainda, colocar aqui, ó, um reforço, beleza? Então esse reforço aqui na hora da produção, se a gente for analisar exatamente essa análise de corte aqui, ó, da parte superior para a parte de baixo, percebam que toda essa base, ela vai sendo construída, o que permite aqui que eu não utilize suporte. Porém, tá, o furo, ele continuará com esse mesmo problema por conta da deposição de material. No vídeo que a gente viu aqui em questão, ele coloca aqui ó, exatamente essa operação matemática. Ele pega o diâmetro desse furo aqui e multiplica, olha só, por 0,15 milímetros, beleza? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Como é que eu faço para descobrir um círculo, um diâmetro de um furo? Eu simplesmente posso vir aqui ó, nessa aba inspecionar, beleza? E clicando aqui nessa opção medir, eu consigo exatamente clicar aqui ó, em linhas ou até mesmo faces, beleza? Então abre para mim essa janela e a gente tem aqui exatamente o raio, que é 5 milímetros, que é metade do diâmetro, né, para você que não conhece, e o diâmetro de 10 milímetros. Então a gente vai ter que multiplicar esse 10 aqui por 0,15 milímetros, beleza? Então como é que a gente vai poder fazer isso aqui? No esboço em 2D, eu consigo clicar exatamente na face que eu quero fazer essa modificação,
Beleza? E aqui é onde a mágica acontece. Por quê? Eu posso simplesmente selecionar aqui ó, o atalho P e com o P eu vou colocar aqui uma restrição geométrica nesse círculo, beleza? O que vai me permitir, por exemplo, criar uma linha de centro aqui. Essa linha de centro aqui eu posso transformar ela em construção aqui com essa aba, beleza? E vindo aqui dentro de linha, olha só, eu consigo selecionar o círculo ali e selecionar também essa linha de construção. Por quê? Porque exatamente essa linha espelhada para o outro lado fica exatamente igual em suas restrições para a gente conseguir modificar. O ângulo que a gente percebe aqui que pode ser colocado é 120 graus. Então, essa liberdade a gente já consegue colocar aqui, ó, 120. E o que resta aqui é exatamente o arredondamento, beleza? Então, esse arredondamento ele pode ser buscado aqui dentro de Modify, onde eu consigo selecionar exatamente duas linhas e colocar aqui a operação matemática. Como eu tenho 10 milímetros de diâmetro, eu consigo colocar aqui, ó, 10 vezes 0,15. Ou esse 10 aqui, eu posso buscar exatamente na referência em 2D. Vai depender muito de como você está criando o seu produto, porque na hora da criação ali a gente consegue fazer essas otimizações, beleza? Então, finalizando esse processo, eu consigo selecionar aqui, ó, exatamente no esboço 2D que foi feito, e com isso eu consigo extrudar. Como esse furo aqui ele foi feito dos dois lados, a gente consegue, né, com uma operação só, finalizar esse processo aqui e exatamente esse é o formato da sua peça, o que vai fazer com que a sua peça durante o processo de fabricação tenha exatamente as características que a gente passou recentemente, beleza? Então eu posso voltar nessa mesma peça aqui, salvar ela como STL e jogar no software de fatiamento, que é exatamente o que a gente vai fazer. Então eu vou colocar aqui pistão 2, salvar. E lá na pasta eu vou jogar aqui dentro do meu software de fatiamento. Vai conseguir analisar o perfil, vou rotacionar esse modelo aqui, 180, vou retirar esse modelo aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui do outro lado, só para a gente fazer a análise, beleza? E agora, olha só, vindo aqui, ó, trazendo o meu perfil para a parte da frente e clicando aqui em fatiar, a gente vai conseguir ver exatamente essas alterações que a gente fez no modelo. Então, vindo em pré-visualização, olha só, aqui exatamente nessa etapa a gente já consegue perceber que do lado de trás, né, ele vai subindo ali camada por camada, tá? Permitindo que eu não precise de suporte, tá? E aqui, ó, olha só, exatamente aqui, o que acontece? Ao invés dessa deposição ser feita assim, direta, olha só, ela vai ser feita exatamente em ângulo, tá? O que vai permitir que essa parte de cima aqui, ela não venha interferir nesse diâmetro e você perca aqui a qualidade, tenha que lixar ou até mesmo refurar esse perfil usando uma broca, beleza? Então, levando em consideração exatamente essas técnicas, você vai ter mais precisão aí em seus furos. Tanto a criação do elemento em 3D, quanto também o fatiamento das peças, a gente leva em consideração os fatores do treinamento 3D Tech. Inclusive, se você não é um profissional e quer se qualificar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você consegue conhecer a nossa formação, tá? Em breve a gente vai abrir turmas no dia 22 de janeiro e a gente vai avisar aí com antecedência para quem se cadastrou na lista de espera, porque a gente tem limite de vagas ali, infelizmente por conta do suporte. Infelizmente ou felizmente, né? Porque assim a gente consegue atender você aí que está querendo iniciar da melhor forma possível. Tamo junto? Então, galera, o que acontece? Esse produto aqui, ele foi criado exatamente com as dimensões para funcionamento. Então, todas as otimizações e todas as alterações que você fizer no seu produto em STL ou no seu produto em 3D, deve ser levado em consideração antes, tá? O funcionamento do mesmo, para que nenhuma modificação venha atrapalhar ali o funcionamento. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal caso você não for inscrito e deixa, por favor, seu feedback aqui nos comentários para eu saber se você está curtindo desse conteúdo aqui e se eu devo trazer mais conteúdos sobre essa área. Beleza? Um abraço e até a próxima!